Finalmente! Que Que foi novela! conseguir, que bom que o senhor conseguiu. Que prazer Isso. poder, Prazer é enfim, meu. conseguir conversar com o senhor. Tudo bem? Boa Ah, noite, professor Mauro. boa noite, como vai, Graças a professora? Deus, Tudo tudo bem? bem. Cá, obrigada, viu? Minha amiga tentou nos ajudar. Ah, que bom, que Que bom, finalmente. prazer estar aqui, senti-me lisonjeada pelo convite, pela oportunidade de falar de algo que eu amo tanto e defendo, que é a língua portuguesa. A minha tela está ficando escura. Vamos ver Ah, se isso é pelo tempo ativo. De vez em quando darei um toque nela. ah. Olha, a alegria é minha, porque eu acompanho o seu perfil já há muito tempo, admiro muito a maneira com que você o construiu e, sobretudo, admiro a sua formação e o seu olhar sobre a língua portuguesa, particularmente sobre o modo através do qual você apresenta a língua para as pessoas de forma tão didática, tão clara, Muito e é obrigada, por isso que eu professor. tive essa vontade de participar, né, desse seu trabalho tão E eu bonito. sou Né? apaixonada pelas palavras, porque é por meio da palavra que você tem a percepção do mundo. Então eu gosto muito das estruturas, eu imagino as estruturas, elas são como melodia para mim. Então é um assunto que eu gosto Uhum. muito. Que bacana. Professora, veja bem, a língua, a língua é um instrumento de poder, né? De acesso ao poder, de construção do poder. A gente vê no cenário da história do Brasil, no cenário político, o quanto publicitários usam a língua como instrumento de trabalho, de alcance de poder. Não é? A língua materna, quão importante ela é para a construção, por exemplo, da carreira das pessoas? Fala para a gente dessa importância. Como é que se dá esse uso da língua e a importância dela na formação de uma carreira? Não só para a carreira, mas para todos os âmbitos da nossa vida. Porque a palavra, por meio da palavra, nós organizamos os nossos pensamentos. Quem domina a palavra, domina o pensamento. Tocarei na tela, professor, porque ela está ficando escura. E aí eu Ah, tocarei de forma para ela acender. Quem domina a tá. palavra, domina o pensamento. E a palavra estava no início de tudo. Né? O princípio Sim. era o verbo, e o verbo era Deus. E Deus Uhum. proferiu palavras de ordem para criar o mundo, por meio de Uhum. verbos, em sua forma imperativa. Para o senhor ver quão importante é a palavra na nossa vida, a linguagem. E a Uhum. materna, dito isso, a língua materna está diretamente, a autoridade do profissional, o domínio da língua materna, está diretamente ligado à autoridade dele como profissional. Uhum. Porque hoje em dia, o profissional precisa buscar lá nos livros o que ele não aprendeu para poder lidar com a era midiática. Ele precisa, Uhum. ele precisa ligar a tela, argumentar, convencer, persuadir o outro dos Uhum. conhecimentos que ele tem sobre a área de atuação. E quem está do outro Uhum. lado, pense o seguinte: se este profissional não domina a língua materna com a qual ele tem contato desde que ele nasceu, que dirá dos conhecimentos da área de atuação? Uhum. Sim. Decidível Sim. que ele tenha domínio do próprio idioma para poder mostrar a autoridade daquilo que ele vende, faz, seja paciente, cliente, enfim. Então, a autoridade dele está diretamente ligada ao domínio da língua materna. Professora, veja, eu quando olho para a trajetória de um grande empresário, um grande comunicador, um grande advogado, um juiz, um homem de expressão nos mais diferentes campos de saber, e, por exemplo, também na política, não é? Nós notamos, por exemplo, que há muito tempo a vida política nacional, ela tem na comunicação, ela tem na propaganda, no marketing, na palavra, na língua, um grande instrumento. Não é? Ninguém chega ao poder sem essa habilidade. A gente pode falar que, tal como a língua é importante para a construção da carreira, que ela também é importante para a chegada ao poder e para a manutenção desse poder? Sem dúvida. A linguagem, ela é uma ferramenta poderosíssima de dominação.
por meio da linguagem, um governo é capaz de dominar o seu povo. Esses dias eu indiquei nos meus stories o livro 1984, de George Orwell. E nesse livro, no enredo, é criado um novo idioma, uma nova língua, a nova fala. E nesse idioma não consiste no aumento, no acréscimo de palavras, e sim na redução delas e seus superlativos. Então, o superlativo de bom, ótimo, excelente, maravilhoso, foram eliminados. Ou algo era bom, ou algo era desbom. Superlativos ruins e péssimos também foram eliminados. Quando eu limito, reduzo a palavra, eu limito o pensamento. Sim. Quando eu não consigo dar nome a algo, esse algo deixa de existir. Então, a linguagem, ela traz poder, traz dominação por causa disso. Quando eu não dou o nome correto às coisas, essas coisas passam a ter outro formato. Então, ainda no livro, havia, para o senhor ver como que era o controle do povo por meio da linguagem. Havia o Ministério do Amor, que tratava de torturas, de punições. O Ministério da Verdade tratava de mentiras. E o Ministério da Terra. Então, quando eu mudo o nome dessa coisa, ela passa a ter outro sentido. E eu mudo a percepção da realidade. É aí que está a linguagem como meio de dominação, como ferramenta de dominação e poder. Eu achei muito interessante quando a senhora começou a responder. A senhora falou da redução, né? Da eliminação de vocábulos. Esse reducionismo, ele empobrece a língua, ele limita, não é? E ao empobrecer e limitar, há um enfraquecimento, um rebaixamento da qualidade linguística de um povo, né? Eu não sei se a senhora tem a ojeriza que eu tenho do uso que tem sido dado ao verbo seguir. Eu sigo fazendo, eu sigo gostando, eu sigo... O sentido original do seguir, que é ir atrás de, se perdeu. Totalmente. E o seguir passou a substituir o continuar, o permanecer, o ficar. O brasileiro, ele esqueceu que existe continuar. A senhora já notou isso? Isso e ainda usa o gerúndio, né? Sigo fazendo, sigo tentando. Uma coisa... Esse fenômeno que aconteceu com o seguir, que a minha intuição, a minha percepção, não é nem uma intuição, é uma percepção concreta, é de que isso foi provocado por uma certa emissora de televisão que passou a adotar isso e o povo veio a reboque, assimilou esse uso. Não é? Você não percebe o que está acontecendo. E aí você é limitado e você faz uso, porque assim como os bebês, nós ainda como adultos aprendemos por meio da repetição. Então, se algo se repete diversas vezes, é como se aquilo se tornasse verdadeiro, como se fosse correto. E você passa a repetir também, a torná-lo como certo. E é isso que a mídia faz. É verdade, é verdade. Olha, professora, veja bem, a gente está conversando aqui sobre importância da língua, valor da língua, língua como instrumento de ascensão social, de construção de carreira, de alcance de poder, não é? Eu, particularmente, como professor, eu vejo uma necessidade enorme de nós, professores, ensinarmos a língua, atrelando esse ensino à reflexão ética. Isso é algo que sempre fez parte da minha vida profissional. Inclusive é uma lacuna. Não há isso. Por quê? Sim. Por que eu falo disso, professora? Porque se a língua é um instrumento de alcance de poder, eu preciso usar esse instrumento embasado na ética, em determinados valores, pressupostos, princípios, né? Então, eu pergunto para a senhora acha que é importante que nos cursos de letras, nos cursos de formação de professores, no curso de jornalismo, que também ensina o uso da língua, a senhora acha importante que seja dado, ao lado disso, um ensino de ética profissional para esses profissionais que trabalham ensinando o uso desse instrumento tão poderoso? Eu acho essencial. Mas eu já adianto ao senhor que não me foi ensinado isso. Eu não tive nenhum contato com essa ética. Muito pelo contrário. O que nós vemos hoje em dia é o controle da narrativa. Quem controla a narrativa é visto melhor do que quem trabalha com a realidade e com o nome correto das coisas. No jornalismo, inclusive,
o senhor, nós temos visto ultimamente a redução da palavra, do uso da palavra aborto, por exemplo, foi substituído por interrupção da gravidez. Não há ética nenhuma nisso, sabe por quê? Porque para se obter o efeito desejado com essa palavra, porque a palavra aborto, ela tem um peso muito grande, ela causa desconforto aos ouvidos de quem ouve. Então, o que a mídia faz? Ela tirou essa palavra, reduziu o uso dessa palavra, que tem um peso muito forte, ruim, e passou para interrupção da gravidez. Você percebe o contorno que é feito para algo, para uma realidade que é tão cruel. Só que quando eu ouço interrupção da gravidez, soa menos grave. E é assim que eles fazem o controle da narrativa. Não dão o nome real que as coisas têm. Eles dão um jeito de contornar aquilo sem ética nenhuma. E quem faz o controle da narrativa é visto como um melhor profissional do que aquele que dá o nome real das coisas. E na realidade trabalha com a realidade. Isso é muito perverso, não é? É muito perverso. É porque existe aí um deslocamento de sentido. O sentido do termo, aquilo que de fato nomeia, olha, aborto é um assassinato de bebê indefeso no ventre, no útero materno, não é? Mas aí você desloca isso para expressões suavizadoras desse peso. Porque quando eu ouço interrupção da gravidez, parece um processo que não faz mais sentido, sabe? Então, isso chega aos ouvidos, eu digo da massa, né? Que não se atentam a esse tipo de controle. Então, soa mais leve. Não, é uma interrupção como se fosse só um processo que eu não quero mais. E aí eu interrompo. Mas o aborto, ele remete ao assassinato, como o senhor falou. E é por isso que ele não é usado pela mídia. Foi por essa palavra mais suave, né? Melhor, que não causa tanto impacto. E me diga uma coisa, o que é mais importante? Pegar a gramática normativa, estudar a gramática ou ler os clássicos da literatura? Ou as duas coisas se completam? Como é que a senhora vê isso? São indissociáveis. Eu digo que a gramática é a teoria. E o que eu leio nos clássicos é a prática do que eu aprendi na gramática. Então, até esses dias, o último livro que eu li, eu separei um trecho para exemplificar, título de exemplificação do último livro que eu li de Machado de Assis, que é A Mão e a Luva. Um livro delicioso de ler. Então, para entender uma construção de Machado de Assis, eu preciso entender a gramática. E eu separei um minúsculo, só a título de exemplo, que é assim, ó, Mr. Oswald dava-lhe sempre esperança de êxito feliz e próximo. As cóleras da moça não lhas contava nunca. Muito comum na leitura de Machado de Assis. Só que se eu não tenho contato íntimo com a gramática, como eu faço para entender lias? O que é lias? Que é o L-H-A-S. Quando eu tenho contato íntimo com a gramática, eu sei que ele se utilizou da contração do pronome lhe com o pronome as para que a construção não fique pobre. Porque é como se ele dissesse assim, as cóleras não as contava ela nunca. Só que é uma construção pobre. Para enriquecer a escrita, ele se utilizou dessa contração. Então, é pedida pelo verbo contar. Então, eu faço todo esse caminho. O verbo contar é um verbo transitivo direto e indireto. Quem conta algo a alguém. Então, não contava-lhes, como estava aqui, não lhas contava. Não contava ela nunca. Então, para eu interpretar esse tipo de construção, eu preciso ter aquilo que eu aprendi na teoria, que é a gramática, aplicada à gramática, que é a leitura dos clássicos. Então, eles são dependentes. E é tão bonito, né? É uma construção tão elegante. Eu sei que o senhor fez tese de doutorado sobre Machado de Assis. Eu acredito que tenha sido muito divertido, enriquecedor, porque há muito que se aprender sobre Machado de Assis, sobre a forma com que ele escreve, com que ele pensa. Então, para mim, é um referencial muito grande. Sim. O Machado é essa criatura inexplicável, não é? Sim. Um homem de origem humilde, pobre, com uma vida dura que o empurrava para baixo, né? Pressionando. Para não seguir. E aí transcendeu todos os obstáculos, todas as dificuldades e construiu uma carreira. Assim como o senhor, né? Como? O Machado de Assis era do Rio de Janeiro, assim como o senhor.
na verdade, eu nasci em Minas. Eu Sim. nasci no interior de Minas. Ah, é? E eu nasci numa cidadezinha chamada Caeté, no interior de Minas, perto de Belo Horizonte. Construí a minha trajetória profissional lá, minha formação. Ah, E vim para o Rio por causa da carreira, né, de concurso público na UFRJ. Mas, e para mim foi uma grande alegria, porque como eu sempre estudei a obra do Machado, e o Machado é fluminense, não é? E o Rio tem a Biblioteca Nacional, o Gabinete de Português de Leitura, todo um conjunto de acervos machadianos aqui. Para mim foi uma alegria muito grande vir para cá. verdadeiro parque de diversões, creio. É isso aí, mais ou menos isso, né? Professora, falando em gramática, né? O que? Essa partícula, né, tão pequena dá tanto trabalho para as pessoas, não é? Extremamente exibida. Isso. Tá, Fala para nós, ensina para a gente alguns dos usos do que. o que é tão exibido que ele faz parte de várias classes gramaticais. O que pode ser um substantivo, pode ser um pronome interrogativo, pode ser uma interjeição que denota espanto, surpresa, e pode ser um pronome relativo, que é o que nós usamos demais todo o tempo. Não importa o que você faça, o que você escreva, você usará o que como pronome relativo. E o que eu gosto é da substituição do que pelo o qual, os quais, a qual, as quais, para evitar o queísmo, que é a repetição excessiva do que. Então, por exemplo, numa construção do tipo, as pessoas que eu conversei esta manhã eram agradáveis. Eu substituo esse que como pronome relativo, faço a adaptação que o verbo pede e reformulo. As pessoas com as quais eu conversei esta manhã eram agradáveis. Eu acho lindo, acho polido você fazer essa substituição para não repetir o que de forma desnecessária. Outra substituição também que eu acho legal, por exemplo, os momentos que me fizeram feliz. Os momentos os quais me fizeram feliz. Então eu acho de um uso estilístico muito bom para o quê? Sim. Esses empregos que a senhora mencionou já não são mais usados, por exemplo, no jornalismo, nos textos, nos ofícios. Eu que passo o dia, né, em gabinete parlamentar, sinto tanta falta desses empregos que eles dão uma sofisticação para o texto, embora não sejam assim, né, nada difíceis de serem empregados. Sim, sim, é uma substituição fácil e prática. Você não precisa fazer tantos caminhos para chegar àquela substituição. É só você saber regras básicas. Mas eu também não vejo nos jornais aqui da minha cidade. É algo raro. Porém... E veja bem, hoje é tão fácil fazer uma consulta, não é? Há tempos atrás, você precisava ter uma pequena estante de livros em casa, ou se deslocar até uma biblioteca, não é? Mas hoje você tem tanto acesso a cursos, a minicursos, a formas de consulta. Não há mais desculpa, para a ignorância, não é? Sim, sem dúvida, professor. É lamentável que as pessoas não se deem a esse trabalho para a construção de uma linguagem elegante, na simplicidade, porque existe elegância na simplicidade. Ela está, inclusive, né? Porque quando eu escrevo só para eu entender, eu não estou escrevendo de forma elegante, usando adjetivos que só eu sei o que significa. Isso não é escrever com elegância, eu vou escrever de forma correta e fazer com que o outro entenda com mais facilidade possível. E dá para fazer construções e tornar a escrita algo prazerosa de ler para quem está lendo também. Agora, uma pergunta, professora, é muito comum, eu vejo muito isso, pessoas inteligentes, pessoas que falam bem, pessoas até relativamente sofisticadas, que usam, por exemplo, o ao encontro de numa construção em que cabe o de encontro a. E o contrário também, né? A pessoa deveria usar o de encontro a e coloca lá um ao encontro de no lugar. Explica para nós, por favor, o sentido de cada uma dessas expressões, professora. Professor, o que me chateia é que é algo tão fácil de saber, basta assim, gastar segundos. Você não precisa de mais do que segundos
para descobrir cada um e memorizar, porque fácil, é uma construção fácil. Porque é o inverso, né? De encontro ao e ao encontro de. Um significa uma coisa, o outro significa a ideia contrária. Então, de encontro ao significa algo contra. Então, por exemplo, as leis foram de encontro aos desejos da população. Quando elas vão de encontro, quer dizer que elas vão contra as leis, foram contra aos desejos da população. Ou seja, elas chocaram. O que a população queria era uma coisa, o que as leis proporcionaram foram outras. Então, de encontro significa contra, uma oposição. Inclusive, tem o sentido também de chocar, se colidir. Literalmente, o carro foi de encontro ao poste. O carro colidiu com o poste. Já o encontro de, a ideia inversa. Ao encontro de, fica a favor, está de acordo. Então, o meu novo emprego foi ao encontro do que eu queria. Ou seja, foi de acordo com o que eu queria. Foi a favor do que eu queria. Olha, e da mesma forma, eu também noto uma dificuldade muito grande na questão da pontuação. E uma coisa muito simples, que é o emprego da vírgula, também põe muita gente em situações difíceis, né? O que a senhora tem para iluminar, para ajudar a gente a usar melhor a vírgula? Professor, eu acho um disparate quando alguém me diz que foi ensinado a ele de que a vírgula é uma pausa na respiração. Acho, sim, uma ofensa tão grande para a vírgula. A vírgula possui tantas funções, ela é tão complexa, que há livros só sobre a vírgula. Só determinando o uso da vírgula. A vírgula é quase tudo na nossa vida, menos uma pausa na respiração. Então, a vírgula é um uso que todo mundo faz e ignora, que deveria fazer, ignora, que é isolar o vocativo. Isso, conversa. Eu estou falando uma conversa de WhatsApp. O que é o vocativo? É o chamamento, é com quem eu falo. Então, eu estou falando com o senhor é o meu vocativo. Bom dia, professor Mauro. Tudo bem? Professor Mauro é o meu vocativo. Então, no meio da frase, deve estar entre vírgulas. Bom dia, vírgula, professor Mauro, vírgula, tudo bem? Pontos de interrogação. No começo da frase, uma vírgula, professor Mauro, vírgula, tudo bem? E no fim da frase, uma vírgula antecedendo o vocativo e a pontuação final necessária, exclamação, interrogação, ponto final. A vírgula também serve para indicar que uma oração está na ordem indireta. Por exemplo, hoje pela manhã eu corri 10 quilômetros. Hoje pela manhã, vírgula, eu corri 10 quilômetros. Essa vírgula está aí para indicar que a ordem está indireta na oração, porque o correto, a ordem direta é: eu corri 10 quilômetros hoje pela manhã. Então, essa vírgula faz a marcação da ordem que está contrária dentro da oração. E a vírgula também serve para separar elementos. Então, ela é estudiosa, vírgula, dedicada, vírgula, disciplinada, vírgula. Então, para separar elementos. Mas eu passaria a noite, teria que preparar alguns cafés para falarmos sobre todos os usos da vírgula. É verdade. E com muita simplicidade, uma combinação bem feita do uso da vírgula também dá, tanto a fala quanto a escrita, muita sofisticação, muita elegância e esmero, né? Na construção textual, na construção dessas... fazer com carinho, prestar atenção ao que você está fazendo, né? Ver se você está separando, onde está o sujeito dessa frase, aquilo que nós aprendemos lá no ensino médio. Então, é fazer com carinho. Mas hoje em dia, é porque nós viemos de uma geração que o que importa é com que o outro entenda. Não importa se a construção está totalmente em desordem, né? Por anos, o Paulo Freire nos ensinou de que se o outro entendeu o que você falou, é o suficiente. E não é assim que funciona. Porque se nós continuarmos nesse ritmo, daqui a alguns anos, nós estaremos gruindo. Porque se eu faço mímica, fico gruindo, o senhor, de uma certa forma, irá se esforçar, mas vai entender o que eu digo. Só que não é assim, nós entramos numa decadência tremenda. E as teorias marxistas contribuíram pesadamente para isso, não é? Essas ideias, por exemplo, que a sociolinguística disseminou, né? De que você
precisa, você não pode ter preconceito linguístico. Não. E aí, essa ideia de preconceito linguístico parece dizer para as pessoas o seguinte: olha, aceita tudo em nome do respeito pelo oprimido, não é? Sim. Então, Da gramática, não. é lamentável, porque, veja bem, se eu quero que alguém ascenda socialmente, eu preciso, em Quero primeiro lugar, levar. que ele aprenda a se expressar com precisão, Não né? Que quero ele manter lá aprenda. embaixo, né? Eu Claro, quero que ela venha e venha para um padrão alto. Não que ela claro. mantenha baixo, eu vou me rebaixar porque ela não... Eu também entendo assim. Na faculdade eu tinha muita dificuldade em responder questionários, às vezes orais, de que o quem ensina é o aluno, não é o professor que ensina. Quem ensina é o aluno. Quando eu estou dentro dessa sala de aula, o aluno me fala, me faz refletir e aquela reflexão me faz aprender. É algo assim tão absurdo. Eu tirei alguns bocados para ignorar, porque você tem que cumprir, você precisa, né? É uma hierarquia, você precisa sujeitar para adquirir o diploma. E que foram anos dessa insistência de que é o aluno que te ensina, não é o professor que ensina o aluno. É por meio do comportamento, da forma com que o aluno... Então, assim, é uma inversão de valores, né? Claro. Veja bem, quando o Paulo Freire coloca o aluno no centro e o professor como um parceiro, né? Ele reverte, ele desmonta todo o esquema do ensino clássico, que tomava, vejam bem, no passado muito remoto, o professor era chamado de lente, o lente, não é? E se a gente fizer uma comparação aí com a lente dos óculos, né? Lente é aquela coisa através da qual passa a luz. Certo. E passa a luz para quê? Para que haja percepção, para que haja conhecimento, né? E a palavra alumno significa exatamente aquele que não tem a luz ainda, mas vai passar a ter quando estiver em contato com o lente. Então, sob a ótica de Paulo Freire, essa ideia é preconceituosa, é opressora e tal, mas ela é espetacular, porque, veja, eu costumo dizer para os meus alunos que a universidade é uma espécie de comboio, né? Uma espécie de trem. O aluno acabou de entrar lá no primeiro vagão, no primeiro período. Então, ele tem uma pequena ideia do que é o primeiro período. Ora, eu já passei pela graduação, já passei pelo mestrado, já passei pelo doutorado. Fez a viagem toda, completa. Eu passei por todos os vagões. Eu sou motorista, eu sou condutor da locomotiva e já passei também por outros comboios. O comboio do mestrado, o comboio da pós-lato sensu, o comboio de anos de magistério. Então, o professor tem uma visão panorâmica que o aluno recém-entrado ainda não tem. É preciso que exista uma certa humildade até para entender que naquele processo ali, eu sou um aprendiz, é óbvio que eu tenho direito de perguntar, é óbvio que eu tenho direito de sugerir, de interagir, não é? Sim, mas sim. O que esse modo de ver quer ao fazer essa inversão é exatamente acabar com o processo de ensino-aprendizagem mais bem sucedido, que foi aquele que me formou, que formou a senhora, que formou seus professores, né? E que mostrou que, de fato, consegue resultados. Sim, sim. Durante a minha formação, eu sempre segui o meu caminho aqui, o que eu queria, e obedeci o caminho que eles queriam porque eu tinha um propósito. Mas assim, você tem que ter um discernimento muito grande para você não cair nas falácias do que é ensinado. Então, mas eu já entrei com uma cabeça, uma mentalidade de que seria assim, então foi mais fácil para mim. Mas muitos acabam seguindo, porque é gostosinho de ouvir, né? De que o aluno, você fica, você não aprende nada, absolutamente nada, só seguindo uma ideologia. E é por isso que nós temos tantos professores com má formação que não tem o domínio da sala de aula, porque nada é ensinado. É ensinado só de amontoado de coisas que não levam a nada profissional na prática do dia a dia. É verdade. Professora, a gente falou da vírgula, não é? E o ponto e vírgula? Por que ele é tão pouco usado? Por que as pessoas não o empregam?
E o que há nele? Qual é a utilidade? Qual é o papel dele? Como é que a gente pode usar o ponto e vírgula? O ponto e vírgula é lindo, é de um uso estilístico maravilhoso. Quem consegue utilizar, e não é um uso difícil, o brasileiro só não tem um contato direto com ele. Inclusive, esses dias, um dos meus alunos perguntou se era de uso formal. Claro, é mais formal do que nunca, o uso do ponto e vírgula. Ou se era só uma conversa informal. O ponto e vírgula, ele é uma pausa maior que a vírgula e menor que um ponto. Mas ele é a função específica, ele tem funções específicas, que é de listar tópicos, separar ideias, diminuir a quantidade de verbos de um parágrafo extenso, a fim de torná-lo menos repetitivo. E o ponto e vírgula é usado também quando há uma comparação. Então, por exemplo, o bolo de doce de leite tem sabor caramelizado, já o bolo de chocolate tem um sabor suave ao leite. Então, a comparação desses dois elementos é separada por um ponto e vírgula. Eu acho lindo. Até para uma simples lista de supermercado que você fizer, para listar os tópicos, você consegue usar o ponto e vírgula. Eu preciso comprar no supermercado. Aí você desce para o próximo parágrafo. Leite, ponto e vírgula. Café, ponto e vírgula. Então, a de uso é só uma aproximação que não foi feita lá no ensino médio, no ensino fundamental, com um ponto e a vírgula. É lamentável. Eu, particularmente, gosto muito de usar. Acho que consigo usar bem. E noto que o texto flui. O texto ganha uma certa leveza, uma dinâmica de leitura, uma certa elegância que, sem o ponto e vírgula, eu não daria àquela construção, né? Bom, uma outra coisa que a gente nota, principalmente quando a gente estuda a gramática, é que para cada conceito novo, para cada elemento novo que o gramático introduz, ele vem logo depois da conceituação, ele vem com um exemplo, não é? E, invariavelmente, esse exemplo é de um trecho de uma obra literária. O gramático não exemplifica nada com o João da Silva da esquina, ou com alguma coisa que o professor Mauro ou a professora Débora usaram. Ele a referência dele é o grande clássico da literatura, né? Então, eu queria que a senhora dissesse para nós, apresentasse para nós, assim, uns 5 nomes de grandes escritores da língua portuguesa, né? Como, assim, as suas referências, ou 5 grandes escritores que a senhora considere que possam ser tomados por nós como professores de língua portuguesa, aqueles exemplos fundamentais de língua portuguesa. Eu gosto muito de José de Alencar, Olavo Bilac, dispensa comentários, apresentações. Gosto muito de Graciliano Ramos, Angústia me marcou, o livro Angústia dele marcou. Gosto muito, sou apaixonada por Rubem Alves. Aliás, Rubem Alves morava próximo a mim, na região de Campinas. Próximo a mim. Gosto muito de Rubem Alves. É uma referência para mim, como prática da gramática, né, na literatura. E, lógico, Machado de Assis. Machado de Assis você consegue encontrar tudo o que a extensa gramática ensina nas construções dele. É algo sério. Mas esses 5 autores fundamentaram tudo que eu aprendi até agora na gramática aplicada à literatura. O poeta, qual foi? Foi o Gonçalves Dias ou Olavo Bilac? Olavo Bilac. Olavo Bilac. O poema Profissão de Fé é dele? A senhora sabe dizer? Não, professor, não tenho. Um poema que diz assim: invejo o ourives quando escrevo, imito o amor com que ele, em ouro, o alto relevo faz de uma flor. Não, é um poema. Eu acho que é dele. Eu acho que é dele. Veja, professora, a senhora, de todos esses aí que a senhora mencionou, o único que eu li pouco foi o Rubem Alves. Eu gosto bastante. Eu li muito o Graciliano. Acho a linguagem do Graciliano uma linguagem muito limpa, né? De fato, acho que é um escritor que ensina. E veja bem, ele foi prefeito, né? Ele foi prefeito da cidade. E ele escrevia, inclusive, os documentos da vida política dele também eram muito bem escritos. Até os documentos
documentos que ele produzia, os ofícios, dão gosto de ler. Por isso que ele era tão completo na escrita, né? Porque ele escrevia para vários segmentos. Sim. O Alencar também é um primor do qual eu sempre gostei, não é? O Machado, então, nem se fala. Agora, e o Padre Antônio Vieira? Olha, professor, eu não tenho muito contato Uhum. com a escrita, mas eu... não é algo assim que me apetece. Uhum. Muito. Tá. Muito. Eu tive uma... Eu dei aula de literatura barroca, então eu tive que ler muito, né? Principalmente os barrocos. E um dos que mais, na prosa, um dos que mais me agradavam era o Padre Antônio Vieira. Uhum. E quando eu comecei a ler os sermões, o meu encantamento se deu pela capacidade retórica dele. E eu cheguei a recomendar muitas vezes, sobretudo para alunos de direito, o texto do Vieira como um texto modelar no que se refere à construção das estratégias de persuasão. Argumentos de lógica, argumentos de comparação, as estruturas silogísticas do texto dele, aquelas relações de causa e consequência, sabe? Assim, se isso, então aquilo, logo tal coisa. O uso dos conectivos, explicativos. Eu sou, assim, apaixonado pelo texto, pela obra do Padre Antônio Vieira. Eu me lembro de um curso no Brasil Paralelo, cursos de gramática, e eles faziam muitas citações do Padre Vieira, mas foi o único contato que eu tive. Eu nunca peguei um livro, assim, me aprofundei para conhecer a forma de escrita dele. Vamos fazer alguma coisa juntos, ligados ao Padre Antônio Vieira. Vamos. É interessante até para eu adquirir conhecimentos. Acho que vai ser muito bacana. Agora, professora, nós dois fizemos um combinado, não é? Um combinado profissional. Nós fizemos, assumimos o compromisso de fazermos semanalmente um programinha de 15 minutos. 15 minutos do bom português. De bom português, não é? Professor, que é a primeira vez que eu faço uma live, por isso que eu me senti tão lisonjeado do senhor ter me escolhido para um bate-papo. E eu fiquei muito feliz. Eu acho que é um caminho até para que eu agregue conhecimentos na minha área, né? Como o Padre Vieira, que agora, a partir de agora, passarei a estudar. Então, é algo que eu acho que vai agregar muito a mim. Então, muito obrigada por toda a oportunidade. Pois é, eu já tinha feito esse convite à senhora há, sei lá, um ano, talvez, né? Sim. Eu fiz o convite, a senhora aceitou e tal, mas a minha vida, eu fui candidato a deputado federal aqui pelo Rio de Janeiro em 2022. O 2022 foi um ano muito corrido para mim e eu acabei deixando para lá o convite por causa das ocorrências políticas todas. Mas que bom que nós fizemos essa belíssima live, não é? E que bom que nós temos agora esse projeto dos 15 minutos de bom português. Bom português. E tenho certeza que essa foi a primeira de muitas conversas deliciosas relativas à nossa língua portuguesa, que é tão massacrada, tão judiada. Ela é viva, mas todos tentam matar, né? E aí há defensores como eu, como o senhor, que estão ali todo o tempo, lembrando aos brasileiros do quão importante é saber o português e quão maravilhoso é ter o contato direto com o português, com a língua portuguesa. Que bom. Olha, eu quero agradecer imensamente a senhora por ter aceito, viu, o convite. Obrigada. Gostei muito e acho que faremos aí uma boa construção juntos em prol da nossa língua portuguesa. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Um grande abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.